Estamos de volta no Hora da Verdade. Dessa noite queria mandar um abraço especial para Andradas, né, o pessoal de Andradas, que recebeu-me muito bem nesse final de semana, onde apresentei lá com muito orgulho, muito privilégio, o 15º Festival da Canção de Andradas, portanto, aos andradenses. E é interessante que eu estava conversando com a doutora Maria Cecília Gomes Flora, nossa entrevistada de hoje, e ela estava dizendo que ela trabalhou durante 4 anos isso em Andradas. Foi isso, 4 ou 3 anos? 4 anos. Eu iniciei a minha carreira em Andradas, né? Fiquei cerca de 3 anos a 3 anos e meio lá, e agora vai completar 4 anos que eu estou aqui em Poços. Então você tem 8 anos aí. Completei 7 anos de polícia agora, né? Que tem um período também da academia de polícia, mas no total, assim, de efetivo exercício, 7 anos. Bem, a pergunta minha do bloco anterior, você vai ligando, formulando a sua também. Com relação à maioridade penal, qual é a sua opinião em relação a isso? Bom, é muito complexo falar em qualquer alteração, né, da legislação nesse sentido, porque existem estudos que já afirmam que a redução da maioridade penal ela não resolve o problema da criminalidade, né? É natural dentro do Brasil, onde cada vez a mídia ela explora mais, né, esses casos envolvendo adolescentes, são muito comuns, né? Os casos de crimes patrimoniais, tráfico de drogas envolvendo, né, os adolescentes infratores. Então é muito natural que a população ela exija, né, alguma alteração legislativa, né? O que nós temos hoje é um sistema penitenciário que é precário, né? Nós temos aqui em Poços um presídio com capacidade de 60 a 80 presos, um prédio construído para, né, para essa capacidade, e nós temos quase 300 detentos, né? Então, o que a gente vê é que muitas vezes nós temos reformas pontuais na lei. Nós tivemos, por exemplo, a lei dos crimes hediondos, que ela vedou a progressão de regime, né? E hoje o STF já declarou ela quase toda inconstitucional, porque até mesmo o sistema penitenciário brasileiro ele não suporta, né, esse tipo de cumprimento de pena, né? Então, é difícil a gente verificar se isso iria funcionar na prática, né? O que nós precisamos aqui é um centro de internação. Nós tivemos uma reunião com a Polícia Militar e com um representante da Secretaria de Estado de Defesa Social, né? E a promessa é que seja construído aqui um local apropriado, né, para os adolescentes infratores permanecerem, porque hoje o que falta em Poços e no sul de Minas em geral é um local apropriado para cautela provisória, para acautelamento provisório desses adolescentes, né? Porque se o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, fosse cumprido, ou seja, se eles permanecessem, né, internados pelo menos os 3 anos que a lei permite, com a reavaliação semestral, isso já teria um impacto na redução da criminalidade. Então, na verdade, se a gente cumprisse o que já tem na lei hoje, né, eu acredito que a gente já teria um impacto positivo em termos de redução de criminalidade. Eu estava lendo um estudo feito em cima do censo 2010 que me chamou muita atenção e acho que, né, de todas as pessoas que tiveram acesso a essa informação, que no Brasil nós temos aí, não sei se é do seu conhecimento, mas que no Brasil nós temos aí o que eles chamam de geração nem, geração que nem trabalha e nem estuda. Os números são astronômicos, né? Hoje nós teríamos aí quase 6 milhões de adolescentes de 18 a 25 anos que nem estudam e nem trabalham, né? Então uma porcentagem bastante significativa da população que nem estuda e nem trabalha. Se fosse computado também aqueles que estão procurando emprego, aí passaria de 7 milhões. Então a gente fica imaginando, aí em cada cidade, com certeza, se a gente for proporcionalmente colocar os números, isso também teria uma expressão, uma expressividade, com certeza. Mas aí a gente fica pensando, se nós temos quase 6 milhões de adolescentes de 18 a 25 anos que nem estudam e nem trabalham, esses jovens estão fazendo o quê? Não é isso? Né? E a grande questão é que, quando ainda adolescente, né, é obrigação do pai com a mãe promoverem, né, a instrução primária dos seus filhos, né? Então nós temos até um crime, né, que é tipificado no Código Penal, que é o abandono intelectual da criança e do adolescente, ou seja, dentro daquela faixa, né, da instrução primária, os pais são obrigados a fazer com que os filhos frequentem a escola. Mas o que a gente verifica é que nós temos uma geração que parece que os pais não respeitam os pais, né? Então, assim, o filho fala, não, às vezes na delegacia
a gente pergunta, né, se o adolescente trabalha ou se estuda, né, se tem alguma ocupação, e a mãe fala, não tem como fazer esse menino ir para a escola, ele falou que não vai mais. Então, assim, é uma inversão de valores completa, né, porque a responsabilidade é dos pais, e aí, infelizmente, nós temos que instaurar um procedimento contra os pais, porque o Estado não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É isso que você disse com relação à educação. A educação, não só essa educação escolar, mas a educação principalmente de valores, né? Que a gente percebe que está faltando, porque eu vejo esse movimento, inclusive, com adesivos, e eu acho uma coisa bastante interessante, que é o que eles chamam de amor exigente, né? Ou seja, se você ama seu filho, e às vezes a gente conversa, amar o filho não é ser amigo do filho, é ser mãe ou ser pai mesmo, né? É colocar limites. E às vezes essa falta de limites é que faz com que no fim as coisas se invertam os papéis, não é isso? A gente vê muitos casos na delegacia assim, que os filhos parece que manipulam os pais, né? Não, quer dizer, onde em uma sociedade organizada você quer que o filho resolva se é melhor para ele estudar ou não. Então, assim, isso é muito frequente, assim, infelizmente é um problema grave, né? Principalmente a gente verifica isso nas populações mais carentes, nas comunidades mais carentes, em que os pais eles trabalham o dia todo, né? Não tem condição de ficar cuidando dos filhos, mas também não dão aquele empurrãozinho que precisa para eles frequentarem a escola, né? Para eles verem que existe um caminho diferente, um caminho da pessoa trabalhar, quer dizer, o caminho natural, né? Um caminho ético e tudo mais. Então, muitas vezes esses adolescentes eles não têm um norte e acabam se envolvendo aí em atos infracionais. E eu fico imaginando até a dificuldade da polícia em relação a isso, né? Porque me parece uma coisa muito cíclica, né? Vocês fazem determinado tipo de atitude, dali a pouquinho com relação àquele jovem, dali a pouquinho ele está de novo cometendo delitos. Vocês continuam, ele volta, fica um ciclo vicioso que na verdade fica impotente, né, em relação a esse tipo de ciclo, né, de ciclo vicioso. Nós tivemos casos aqui em Poços de Caldas de adolescentes infratores que iam conduzidos para a delegacia mais de uma vez por dia, né? Teve uma situação aqui em que o adolescente ele foi conduzido, né, pelo disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi liberado por um responsável e horas mais tarde ele praticou um outro ato infracional, né? O que a lei permite nesses casos, nós temos aí, quando o ato infracional é praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, né, nós fazemos a liberação para um responsável. Então isso gera um sentimento realmente de impunidade, né? O Augusto Carioca, que sempre participa do programa, um grande abraço, ele pergunta o que você acha com relação ao Estatuto da Criança e Adolescente. O Augusto até coloca a opinião dele aqui, se ele não é muito protecionista. Qual a sua opinião? Bom, o Estatuto da Criança e Adolescente, né, é uma lei de 1990, né, dentro do sistema legislativo brasileiro, é uma lei relativamente recente, né, e ele é analisado hoje como um dos estatutos, né, porque antigamente nós tínhamos o Código de Menores, né. O Código de Menores ele já tinha uma postura mais invasiva em relação ao adolescente. Ele é realmente uma legislação bem garantista, né? Eu não vejo isso de uma maneira negativa, porque realmente, né, nós temos aí pessoas em formação, então ele é visto hoje como uma legislação bem avançada, né, mas que no Brasil, infelizmente, em alguns pontos ele não funciona. Então, por exemplo, nós temos aí, como eu disse anteriormente, essa possibilidade do adolescente reincidente, né, o adolescente que está causando um transtorno dentro da comunidade, ficar internado, né, principalmente quando comete casos graves, ficar internado por até 3 anos, com reavaliações semestrais, né, só que hoje isso não é aplicado em muitos locais, como no sul de Minas, né? Então nós temos aí, na verdade, uma falha na execução da lei, não que ela seja ruim, mas nós temos uma falha na execução, uma falha aí, né, no caso específico da polícia, né? Nós temos especificamente uma dificuldade na aplicação das medidas socioeducativas. Eu sempre comento sobre vários assuntos aqui no Brasil, e eu até tenho dito que no Brasil tudo aqui agora virou lei, né? Quer dizer, às vezes assim, vamos implantar o seguinte, amanhã todo mundo é feliz. E aí, quer dizer, como é que vai fazer para todo mundo ficar feliz, ninguém sabe. Mas se implanta a lei, amanhã todo mundo é feliz. E não é assim, porque na verdade a gente precisa de estruturas. Por exemplo, se você bem disse quando mencionou a questão de nós não temos condições de abrigar essa população carcerária, que se houver a questão da maioridade aí, né,
se for aprovada uma lei para reduzir, no caso, nós teríamos mais pessoas sendo presas. E aí, nós temos condição de receber essas pessoas? Não. Aí amanhã aprova-se a lei, mas não tem essa estrutura para atender. E aí, onde é que a gente volta a ter problemas? E a grande questão hoje em relação ao sistema penitenciário, né, que nós temos aí uma taxa de reincidência muito alta, né? Então a pessoa ela fica detida e apesar, né, a pena ela serve como punição, mas ela também serve por lei, né, aquela grande questão da legislação brasileira, para a ressocialização do preso. Só que do jeito que está hoje com a situação da superpopulação carcerária e tudo mais, nós não temos condição de ressocializar esse preso. Então, assim, grande parte da população que fica detida nos presídios e cadeias públicas, quando são liberados, né, por uma liberdade provisória ou porque terminaram de pagar a pena, nesse caso, geralmente elas voltam, né, porque não tem ressocialização, né, ela não... Na verdade é a escola do crime, eles falam, né? Exatamente, tem gente que entra de um jeito e ainda sai pior, né? Infelizmente. Bem, eu vou encerrar esse bloco com a pergunta do Kresley, eu acho que é isso, Kresley, e ele diz o seguinte: se houvesse mais investimento nas fronteiras, não se minimizaria a entrada de drogas no país? Já já a gente volta no Hora da Verdade dessa noite, não saia daí e ligue pra gente, 3721-6955.